Sejam muito bem-vindas. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todas, né? A gente fica muito feliz para mais uma roda que vai ser maravilhosa. Então, essa primeira pergunta ela é uma pergunta geral. Quem se sentir à vontade de comentar, não é obrigado que todos respondam. Mas vamos lá. Em algum momento da vida, vocês já sentiram que o corpo de vocês influenciou a forma como foram tratadas ou vistas em determinados espaços? Ah, com certeza. Eu acho que praticamente 90% dos ambientes que a gente entra, que a gente convive, até com pessoas da nossa família mesmo. Não sei se as meninas aqui já passaram por situações. Eu mesmo já passei por diversas situações. Vou compartilhar com vocês uma situação assim muito específica que me marcou muito. É uma situação que me feriu por muitos anos, inclusive, que é uma pessoa, não vou falar quem, uma pessoa da minha família. Todas as festas de finais de ano, todas as festas comemorativas eram na casa de um tio meu. E aí vinha os meus avós, meus tios, todo mundo. E essa pessoa não podia me ver pegando um prato com qualquer coisa, qualquer coisa. Podia ter uma bolacha, um nada. Ela já tá comendo de novo? Ou eu chegava no ambiente, olha lá, chegou desse tamanho. Gente, eu juro pra vocês que até hoje isso acontece. Até hoje essa pessoa chega na minha casa, olha pra mim, meu Deus, você só cresce, hein? E assim, na minha cabeça, essa última vez que eu vi ela, eu falei bem assim, ai, é muito engraçado, porque eu falei exatamente assim. Falei com minha mãe, falei, mãe, agora essa pessoa, fulana, você vai ver, vai falar que eu tô magra, porque eu tô tomando Monjaro. Tô tomando Monjaro, vai falar que eu tô magra. Gente, a primeira coisa que ela falou, meu Deus, você só cresce. Desgrila. Eu que infeliz. Então, assim, eu acho que não é sobre mim. Eu entendi isso, mas eu demorei para entender que não era sobre o meu corpo, não era sobre minhas escolhas, minhas roupas, era mais sobre ela. Então, eu aprendi a lidar com esse comportamento dela. E eu também passei por outras questões, mas eu vou deixar as meninas falarem também. Dalat, mas essa pessoa, ela tem um padrão plus ou ela é magra e pelo fato dela ser uma pessoa magra, ela se acha no lugar, na posição de falar mal. Na verdade, independente, né? De qual posição ela esteja, ela não tem que falar. E você em algum momento já quis falar alguma coisa, né? Rebater? Ou você foi só guardando, foi só guardando? Então, ela é plus também. É plus. Muito plus. Não é só plus, ela é muito plus. E sim, eu já rebati, eu falei bem assim. Eu fiz exatamente isso. Com licença, gente. Menina, mas a gente tá do mesmo corpo. Tô não, a gente tá do mesmo. Ah, não, você que tá. Eu acho que você tá um pouquinho a mais que eu. Falei assim, porque assim, eu falei até com o meu pai, porque é da família dele, falei, cara, eu vou rebater. Porque isso não pode mais me ferir dessa forma. Ela tem que entender o lugarzinho dela. E a gente tem que devolver o constrangimento, né, gente? A gente tem que devolver o constrangimento. Eu passei por um constrangimento recente, que foi, acho que um dos piores que eu já passei. Quando você é plus, você vive isso na sua vida, né? Na igreja, ó, se você não emagrecer, você não vai casar. Com a sociedade, com a carona do carro, várias coisas. Mas eu acho que a pior foi no meu trabalho, foi um trabalho recente. Inclusive o RH achou melhor me demitir, porque eu fiz a denúncia. Então, acho que essa foi a pior que eu ainda processei, foi final do ano, onde eu sofri realmente, né, com um colega de trabalho, no Teams, pessoalmente, falas muito preconceituosas, ao ponto de, se dentro da sala de trabalho, se eu perguntasse bem assim, mas vai colocar azeite em tal coisa? Aí a pessoa, no grupo do Teams, onde está todo mundo, mas azeite engorda. Só que ela achou que ia mandar no privado, esqueceu, mandou no grupo e apagou, mas deu para ver pela barra. Fora outras coisas, né, que
por exemplo, eu sou plus, mas eu não, quem me conhece sabe que eu não gosto de fritura, de salgadinho, de coxinha, essas coisas. E essa mesma pessoa, quando saiu esse assunto no trabalho, de as pessoas de plena manhã comentando que gosta de tomar café da manhã, e aí um colega que é magro brincou. Eu não estava na conversa, eu estava do lado, mas aí ele brincou e falou bem assim: o bom mesmo, né, de manhã é aquela coxinha do terminal com maionese. Ele estava falando com as outras pessoas, e essa mesma pessoa virou e falou bem assim: disso a Carla gosta. Então foi mais de uma vez, então tive que procurar o RH, tive que ir até ele, fora o que eu não sei, né, que foi falado. E assim, mediante isso, o RH, na verdade, falou que conversou, deu uma advertência, porém, todavia, passou-se um tempinho, houve essa demissão, que, ao meu ver, não teve assim, um outro motivo, né? Eles podem alegar, eles não me deram uma justificativa, mas é aquilo, né? A sociedade, ela é assim, a sociedade ela é preconceituosa, ela não está preparada para diversas coisas e, infelizmente, acontece. Mas eu não vou aceitar, não aceitei lá e, como se diz, bola para frente, denunciei e está certo, não tem o que fazer. Você foi demitida. Você está de brincadeira. Não, não estou de brincadeira. Eles, em vez de inverterem a situação a seu favor, eles jogaram contra você, a verdade, né? Porque no momento em que você não aceita e bate, joga a bola de volta para eles resolverem a situação, eles simplesmente voltam meio que a bola para você e resolvem da forma como eles querem, né? Não colocando, não fazendo, como é que se diz o nome? Não colocando uma inclusão. Na verdade, eles excluem. Olha que loucura, gente. Gente, que desespero. Assim, eu tô tranquila porque foi algo que aconteceu no final do ano, isso com essa pessoa. Então, como se diz, o baque, aquela situação toda de chorar, eu chorei muito, de ficar muito mal, foi final do ano. E a demissão, ela aconteceu tem uma semana. Não foi algo que eles não me deram uma justificativa, né? Então, assim, só que todo mundo que está lá dentro, colegas de trabalho, que falaram comigo e com outros amigos, que esse é o motivo. Porque realmente não tinha outro motivo, assim. Não que eu era a melhor funcionária. A gente trabalhava com vendas e vendas oscila. Um mês você bate meta, um mês você não bate meta, um mês... Então, assim, não sou a melhor, mas, sinceramente, se fosse pegar numa escala de produtividade e faltas, que eu não tinha nem tinha uma testada, desde que eu estava lá, eu trabalhei lá 8 meses, tinham pessoas que trabalhavam, faltavam uma vez por semana. Então, assim, não tem outro motivo, assim, realmente. Só que é uma empresa antiga, com mais de 45 anos, com uma liderança arcaica, né, assim, com aquele pensamento já antigo, eles não estão aptos a lidar com racismo, não estão aptos a lidar com cultura, eles não estão aptos. Eles vão resolver o problema. E o problema é esperar a poeira baixar e por quê? Se outro ponto também possa ser, né, isso já é minha imaginação, que tenha acontecido alguma outra coisa, de alguma brincadeira de uma outra parte que não chegou até mim, mas já chegou ao gestor e aí eles, para resolver, rolou a demissão, porque sabia que se eu fosse até o RH, dessa vez eu não ia só ao RH, né? Ia procurar advogado e tudo mais. Então, foi isso. Ou seja, para resolver o problema, em vez de fato resolver o agente causador, né? Tiraram a vítima. Muito triste. E aí, nossa solidariedade. Infelizmente, hoje a nossa sociedade ainda é muito preconceituosa e sempre quando a gente chega naqueles lugares, né, às vezes tem aquelas pessoas que já olham para você com um pré-julgamento, nem te conhece, já tá te julgando. E já passei por alguns casos também em algumas empresas e até dentro da própria família, de sempre a gente chegar e falar: nossa, mas se ela fosse magra seria tão bonita, ela tem um rosto tão bonito, por que não emagrece? E já aconteceu também de algumas empresas que eu trabalhei, das pessoas falarem, né? Se ela fosse magra, ela aguentaria mais coisas. Ela poderia subir um pouco mais de escada, poderia fazer um trabalho braçal maior. Mas, infelizmente, a sociedade ainda é muito preconceituosa. Vou pegar um ganchinho em todas as falas. A gente tem um preconceito muito grande dentro da família, no meio dos amigos, porque os amigos sempre têm aquela, né? Uma capa de botijão de gás, é sempre uma brincadeira sem graça. E eu aprendi a deixar todo mundo sem graça também, porque nunca vão se referir como a mim como fofinha. Não, eu sou gorda. Mas gorda? Eu sou gorda. O que você tem a ver com isso? E aí eu aprendi a deixar as pessoas meio sem graças nesse meio. Porque se elas vão falar de mim, eu falo antes. E elas não têm o que debater. Só que a gente, no meio que nós trabalhamos, você é modelo também, né?
A gente passa por muito preconceito. Por quê? Isso aqui é lindo. Mas quando você mede daqui para baixo e vê que a minha roupa é maior do que a da Júlia, eles querem falar bem assim, não, mas você pode emagrecer um pouquinho, né? Eles não querem as pessoas plus size, eles querem porque nós vendemos as roupas deles. O nosso corpo vende. É isso que eu escuto, Letícia, o seu corpo vende. Tá, o meu corpo vende, você não quer me pagar o que eu cobro? Porque você acha que a sua roupa é muito para mim? Então, são coisinhas que a gente vai pegando que se a gente não parar e filtrar, a gente nunca vai viver. E eu tava com outra coisa pra poder... as minhas irmãs, elas são brancas, do cabelo cacheado, e eu, a vida inteira, meu cabelo é igual o seu, maravilhoso assim. Mas eu nunca me vi com cabelo cacheado, porque desde criança sempre foi alisado, porque eu já era gorda. Então, por que eu ia ficar com cabelo cacheado? Eu ia ficar com o rosto mais redondo. E agora, há pouco tempo, eu tava passando pela transição, eu tava até postando no Instagram, só que eu falei com a minha mãe, eu falei, mãe, eu acho lindo, mas eu não me vejo com o meu cabelo cacheado. Não porque eu não me vejo. Mas foi pregado tanto, e as pessoas, nossa, mas você vai deixar o seu cabelo cacheado? Vai deixar a sua cara redonda? Eu falei, vocês querem que eu fique com o meu cabelo cacheado? Vocês querem que eu fique com o meu cabelo liso? Vocês querem que eu ande como vocês querem? E aí uma pessoa que eu trabalho há muito tempo falou bem assim, não sei até quando você vai aguentar. Eu falei bem assim, quando eu aguentar, até quando aonde eu aguentar, eu vou fazer. Quando eu não aguentar mais, eu marco o salão, menina, eu fico lisa de novo. Até porque mesmo o cabelo é seu, você usa da forma como você achar não, melhor. seu cabelo tá muito preso. Eu falei, mas assim, se ele tá preso, você reclama. Se ele tá liso, você reclama. Você não sabe o que você quer da sua vida mais. Então a gente vive num meio muito preconceituoso que hoje em dia a gente aprende, eu acho que vocês também aprenderam, né, a criar uma barreira de proteção. Porque se a gente não cria barreira de proteção, a gente não vive. Eu sempre ouvi, mas será que você vai arranjar um namorado desse jeito? De pessoas igual a mim, iguais a mim. Só que casaram, tiveram filho, e a desculpa é, não, mas eu engordei depois do casamento. Depois do filho. Eu tenho um jeito para emagrecer. Eu tomo um monjaro, também tô tomando. Eu emagreço a sua língua. Não diminui. Então as pessoas elas querem comparar as coisas. Mas sua saúde, minha saúde sempre foi muito boa, graças a Deus. Então, elas vão ficar em cima da gente até a gente falar assim, não, calma aí, que o meu limite é esse, mas o seu é esse aqui. O seu é esse aqui. Mas eu falei na última conversa, eu tô noiva, eu fui ver o vestido de noiva, as meninas falavam, mas tem vestido do seu tamanho? Eu falei, não tem. Por isso que eu vou fazer um. Por isso. Um assunto para você trazer no seu Insta, hein? Que você visitou algumas lojas e não achou um vestido do seu tamanho. Olha que interessante. Não tem, amiga. O meu vestido foi mandado fazer porque todos os dias que eu vesti, precisava colocar lateral. Aí eu falei, eu não vou fazer isso. A pessoa, mas até lá você emagrece. Eu não vou me pegar e emagrecer até o meu casamento. Meu casamento é meu. Eu vou ficar presa a um vestido? Não vou, não. Mas é mais caro fazer. Mentira, gente, não é? Tá? Não, eu sei que não é. Não é, não. É mais caro alugar, porque eu sei que o meu foi um babado de valor na época. E hoje, se eu casasse hoje, eu ia ter mandado fazer. Eu tinha mandado fazer. Não, eu já tô fazendo já. Então as pessoas elas criaram esse negócio de, nossa, mas você vai gastar tanto dinheiro no seu vestido? Não vou. Mas você vai respeitar o meu corpo, o vestido vai entrar em mim, ele vai modelar porque eu tenho curva. Eu sou uma mulher plus size, eu não sou uma mulher diferente, eu não sou alienígena. Então as pessoas têm que entender que tem um limite para tudo na nossa vida. Não vão se meter, o corredor da igreja vai ficar pequeno. Problema, eu e o Lucas a gente é plus size e o casamento é nosso. Se continuar falando, você nem vai. Exato. Até porque mesmo o convidado é muito caro pro casamento. É bom que favorece cortar da lista. Mais fácil. Não, inclusive, sobre essa desculpa, né? Porque é uma desculpa. E a sua saúde, gente, não significa a pessoa ser plus, quer dizer que a saúde dela está ruim. Claro que não. Não. Muitas das vezes é genética e tudo mais, enfim. Não tem nada a ver. Não tem. A madrinha do Lucas, ela é magríssima. Ela é maravilhosa, ela é extremamente magra. E ela tem um problema com as plaquetas baixas, com um monte de coisa baixa. Eu falei, tá vendo? Nem tudo que parece é. Então, assim, minha saúde é ótima, eu tô bem. E eu falo, se eu não me amar, quem vai me amar? Se eu não me respeitar, se eu não colocar um limite, quem vai fazer isso por mim? E se eu não tô bem no lugar, eu saio.
Hoje em dia, sim, eu acho que a gente aprende a lidar muito com isso. Preconceito a gente já sofreu a vida inteira. Eu não ando de ônibus. Não ando. Não ando de ônibus porque eu agarro na roleta, porque a poltrona é muito pequenininha e eu não tenho mais idade para poder passar essas coisas. Não ando. E tem muitos anos já que eu escolhi não andar de ônibus. Aí o carro. O carro eu ando. E se reclamar, eu ando de novo. A moto esses dias cancelou porque me viu o meu tamanho. Eu fui lá e reclamei dele. Falei que ele era gordofóbico. Então, a gente já passando por isso, a gente vai relevando, né? Eu cheguei muito chateada, eu falei com o Lucas, poxa, a moto cancelou quando viu o meu tamanho. Eu falei, mas o problema é dele, não meu. Porque se ele não consegue me respeitar como mulher, ele não consegue respeitar nenhuma mulher. Falando dessa questão de Uber moto, não sei se vocês têm essa sensação, não sei se vocês andam de moto, mas, cara, a gente chama o Uber moto, eu já fico apreensiva. Eu fico apreensiva, eu fico muito apreensiva. Tipo assim, eu fico esperando um olhar. Tipo, deixa eu ver que olhar que ele vai fazer. Porque a gente já fica esperando um olhar preconceituoso. E aproveitando assim, esse gancho, eu tenho certeza que Renner vai assistir o nosso podcast, Riachuelo vai assistir, C&A vai assistir, Zara vai assistir. É para assistir e nos dar um emprego e não é para poder processar ninguém, não. Gente, coloca a numeração 50, 52, 54, 56. 56, 58. Coloquem. A gente também quer vestir roupas de vocês, da marca de vocês. Que roda. Gente, pegando o gancho que você falou sobre o Monjaro, né? Vocês estão sentindo essa pressão de tomar? Sentiram? Ou Eu tô tomando também, mas é porque eu fui encaminhada para bariátrica. Então, quando eu fui encaminhada para bariátrica, o Lucas falou, vão entrar no Monjaro. Aí a gente tá tomando, mas assim, respeitando o nosso limite, a gente vai até onde vai. O Lucas precisava muito, porque o Lucas infartou, então a médica dele receitou para ele, e aí a gente tá tomando, mas assim, nada para poder ficar na gerrima não, que eu fico só cabeça, gente. Eu fico com cabeça desse tamanho, não dá não. Não dá. Então, eu também tô tomando. Tem um mês. Ninguém tá limpo. Tem um mês aqui, pouco tempo também, igual você, tipo, dentro do meu tempo, se readaptando a algumas coisas. Fui ao médico, ele falou, tome mesmo, a idade vai chegando, né, gente? Então, assim, não é para uma. Inclusive, assim, o último exame que eu fiz estava tudo ok. Aí eu fiz semana passada, vou pegar agora o resultado da semana, para saber se está tudo ok ainda. Mas é mesmo pela questão, tipo assim, de uma idade e de se sentir um pouco melhor. Realmente, assim, algumas coisas eu comecei a não me sentir tão bem. Não por uma pressão do que aconteceu, eu comigo mesmo, né? Em alguns momentos eu falei assim, cara, por que não tentar algumas coisas? Porque a verdade é que eu nunca tinha tentado de verdade fazer uma dieta. Essa é a verdade. Eu fui aceitando e aceitando. Então, assim, eu falei, não, eu vou tentar, assim, mas devagar, no meu tempo, comendo menos, te cortando algumas coisas. E é isso, eu queria falar uma outra coisa também. Sobre essa questão que você foi falando, né, tipo, do preto, estudo, da cor, do peso. A sociedade, ela não está pronta, gente, ela não está preparada. E isso tem a ver com qualquer coisa que tenha a ver com inclusão. Eles falam que aceitam o preto, que aceitam o gordo, que aceitam, né, eles não aceitam. Então, assim, isso é uma mentira. Existe essa propagação de que vamos incluir você. Isso é uma fala bem bonita, mas a verdade é que você não, nós não somos aceitos. Então, existe essa fala, mas ela não é real. Então, principalmente, então vou pegar assim, vou pegar o meu lugar de fala, preto e gordo, imagina, né? A situação aí, então, que é melhor ou pior, mas não são duas, né? Aí eu fico imaginando quem tem mais ainda. Então, assim, a sociedade ela não está pronta. Isso é uma empresa que me contrata para ser CLT e uma empresa que te contrata também para desfilar, para fazer um serviço. Porque eles falam assim, estamos preparados, mas a partir do momento que tenha esse problema, eles não querem lidar. Igual uma outra coisa também que eu ouvi de uma mulher, né, que eu sigo, ela fala muito sobre essa questão mesmo de inclusão, ela fala, as empresas, as pessoas, qualquer lugar, eles preferem não chamar você para
tipo, para trabalhar, para desfilar, se você não tiver emagrecido os 10 quilos, ou me demitir, ou fazer qualquer outra coisa, ou não pegar a moto Uber, porque eles preferem não lidar com a situação. Não é tipo assim, eles vão falar bem assim, mas eu não sou racista, eu não discrimino você, Carla, porque você é preta. Mas talvez eles podem não te discriminar, não ter nada contra você. Mas se tiverem te chamar para fazer um trabalho, eles preferem não chamar, a não ser que for um trabalho para uma mulher preta específico. Mas se for só um trabalho que precisa do seu biotipo, você é modelo, eles não vão te chamar. Porque se você está ali dentro, prestando esse serviço com a moda, e você sofre um racismo, você vai ir atrás deles também, junto com a pessoa que sofreu, ou se não for lá dentro. Então, eles preferem cortar para não lidar com a situação mesmo. Assim, esse é o meu ponto de vista em relação a isso. Gente, eu vou abrir algo aqui muito íntimo, que eu vivi agora há pouco tempo. Isso não pode ir pro ar, porque pode acabar com a minha carreira. Já entendi, eu não sei com vocês. Eu faço algumas propagandas, né? E aí eu me cadastro, né? O George Lima. Ai. Corta, Aisla, você corta isso, tá? Esse nome que eu falei. Na hora você corta esse nome que eu falei. Você vai ver depois na roda. Na roda você vai ver. Eu faço algumas propagandas, né? De vez em quando. E aí teve uma que era para ser médica. E aí muita gente se candidatou na vaga. Eu nem sabia. Aí eu liguei para esse produtor e falei, menino, tá difícil para fazer propaganda com você. Aquele seu aplicativo não tá dando certo, não sei o que e tal. Brincando com ele, né? Aí a gente ficou um tempo conversando. Aí ele falou, Carla, você é a minha única modelo retinta que eu tenho. Então eu não tenho muitas. E você é que eu tenho, então eu tenho que segurar você, que quando é um papel, aí eu te coloco para ver se você é aprovada. Porque como você é minoria, eu não posso colocar muito você, porque senão sua cara fica batida. E eu sei que quando a gente faz uma propaganda, a gente precisa sair, se a minha cara apareceu demais, eu preciso ficar um tempo. Eu preciso ficar um tempo para descansar a minha imagem, para de novo aparecer. E a última, minha cara meio que deu uma aparecida. E aí ele falou, Carla, só para você ver. Aí ele falou, o diretor acabou de me mandar aqui. Foram 200 candidatas para serem médica. Você ficou entre 3. Era eu e mais 3. A única negra era eu. Eu não gosto de romantizar a obesidade, tá, gente? Deixar claro, assim, que eu tenho total noção de que a obesidade é uma doença mesmo, que a gente sofre com essa doença. E o Monjaro, ele ajuda a gente, sim. Eu acho que as pessoas demonizam muito o Monjaro. Óbvio que tem seus contras, né? Mas comigo tem funcionado muito, porque ele literalmente silencia a minha mente. Amiga, por contra. Isso aí. Esse é o contra. Esse é o contra, Só. Porque, cara, ele paralisa a nossa mente, assim, referente à alimentação. Você não fica pensando, porque, de fato, eu falo isso com muita propriedade, porque minha mente funciona assim. Quando o remédio para o efeito, eu fico assim, o que eu vou comer no café da tarde? O que eu vou comer à noite? Ai, o que tem de janta mesmo? O que tem para comer amanhã, no café da manhã? Eu vou ali no mercado comprar, porque eu acho que tá acabando. Deixa eu olhar a geladeira. Tem. Mas eu quero mais. Gente, é o tempo todo a mente do obeso. A gente fica assim. O medicamento, ele silencia. Eu esqueço que eu tenho que comer. Eu como porque eu preciso, mas eu esqueço. Então, assim, eu acho que isso foi um presente para nós, sabe? Para a sociedade. Foi um presente mesmo para gente. Então, eu acho que é muito importante a gente falar sobre ele também nesse papo. Eu acho que as canetas emagrecedoras, elas realmente são muito boas para devolver autoestima e tudo mais. Ela é importante, mas principalmente tendo um acompanhamento, né? Agora, não aquela que vem lá de não sei aonde, por, sei lá, R$500. Aí, um pouco complicado. Mas, assim, ao meu ver, eu não estou no meu lugar de fala, mas ao meu ver, a problemática é pessoas que já são magras
usando desenfreadamente e colocando e fazendo o estímulo desse medicamento, né? Eu acho que a problemática, na real, é essa. É esse uso desenfreado, né? Sem indicação correta, sem acompanhamento, sem necessidade, né? Porque acabou virando, para pessoas magras, um culto à magreza extrema. Pessoas que já... Exatamente, gente, pessoas que já são magras ficando assim, pessoas que a gente via assim como musas, né, e tudo mais. Então, enfim, para mim, a problemática é essa. Meu esposo toma, né? E eu sou super a favor. Eu acho que ele precisava só de uma palavra de afirmação minha para ele decidir. Ele é obeso, né? Ele sempre lutou contra a obesidade. A sorte dele, a sorte não, a vantagem é que ele é alto. Mas ele entende que ele é uma pessoa obesa. E que ele ia ter que lutar contra a balança mesmo. Não tem o que se fazer. Então, quando ele falou, mas será? Eu falei, amor, vai. Mas eu deixei ele chegar no nível que ele queria. Não falava, você precisa emagrecer, não ficava no pé dele, eu deixava. Eu falava, uma hora a chavinha dele vai virar. E aí, eu comecei a fazer academia, ele começou a fazer também, e ele é muito detalhista, né? Ele é muito criterioso, então ele é muito cuidadoso quando ele toma uma decisão, virou a chave, acabou. E aí ele falou, o que você acha? Eu falei, eu acho ótimo, acho super válido. E eu acho que vai te ajudar. E não era só sobre obesidade, era sobre as taxas também, que ajuda muito. A questão de diabetes, que a insulina dele estava alta. Então, assim, tudo isso estava prejudicando ele, né? Então eu falei, meu bem, vai e faz. Cara, ele tá... Eu nem reconheço, às vezes, o CPF. Parece que é outro CPF, meu marido. Então, assim, eu fico feliz porque ele tá feliz. E a chavinha virou, né? Ele entendeu que não é... E não é... Gente, não é também sobre beleza, não. Claro que isso vem no combo e a gente fica feliz, né? Porque a gente tá se sentindo bem, mas também o tanto de problema que reduz fisicamente é muito... É absurdo. E não é invasivo como a bariátrica. A gente não sabe o que isso pode dar no futuro. Não sabemos. E não queremos saber. Que Deus nos guarde. Que Deus guarde. Mas assim, a gente espera que não tenha efeito colateral nenhum futuramente, né? Porque a bariátrica é extremamente invasiva. E eu tenho certeza que quem fez bariátrica hoje se arrepende. Porque na época não tinha um Monjaro para eles tomarem. Porque, cara, querendo ou não, não é invasivo. E olha o que esse remédio, essa caneta faz no corpo da pessoa, né? É assim, em questão de... Conheço gente que fez bariátrica e tá tomando Monjaro. Eu tenho uma amiga da minha igreja que tá tomando Monjaro. E pegando um ganchinho, rapidinho, falou das passarelas, né? E ano passado, antes de bombar a parte do o Monjaro, as passarelas trouxeram só mulheres magras. E o único desfile que teve com mulheres plus sizes foi um desfile de protesto que foi da Victoria's Secret. Então, assim, também não. Não, então, e aí as pessoas foram pra lá. É isso aí, igual amigo lá. Aí as pessoas foram pra lá, voltaram falando que ia fazer, ia acontecer. O que eu posso falar? Os estilistas brasileiros, né, que foram assistir esses desfiles, que eles iam fazer acontecer, que não iriam deixar isso acontecer, só que a primeira oportunidade que tem, vão emagrecer 10 quilos? Porque as pessoas vão ficar todo mundo magro. Mas e quem disse que eu quero ficar magro igual as pessoas? Eu só entrei porque eu só optei pelo Monjaro, nem foi eu, foi meu noivo, porque eu ia para bariátrica. E isso aí seria muito invasivo, assim como você falou. Não porque as pessoas estavam incomodadas. Eu comecei a ficar incomodada porque eu parei de ver o pescoço. Gente, eu parei de ver o meu pescoço e fiquei incomodada. Eu falei, eu tô sentindo falta disso aqui. Então, a passarela ditou lá atrás. E os estilistas trouxeram para cá. Então, isso não é só a passarela. Isso são as pessoas preconceituosas que foram lá fora, falaram o que ia fazer e acontecer, e chegaram aqui, elas não conseguiram manter o pulso dela, manter o que elas falam, né? Porque tem muita gente que prega isso. Não conseguiram manter e foram o quê? Não, vamos diminuir as pessoas.
Eu ouvi de pessoas, de parceiros que ia começar a tirar o 54, porque as pessoas estão tomando Mondiário. Mas, gente, não tem mulher magra, não é extrema. As minhas clientes não eram extremas. Elas eram 50. Eu vi o 50 e 52 da marca. Como você vai tirar o 54? E a mulher maior, eu tenho um cliente que a gente fazia roupa para ela, que ela vestia um 60. E tem esse ponto, porque o Mondiário não é algo acessível. Não é. E aí acaba que as pessoas, elas têm um preconceito dentro delas, que elas só precisavam de ir lá fora. A Victoria's Secret, a Dior, a Chanel, entre outras, pegar e falar, não, a gente vai produzir só para magro, porque do Ozempic, porque de Mondiário, para elas falarem assim, não, agora eu vou tirar os gordos porque eu gasto muito dinheiro com tecido. Porque todo mundo vai ficar magro. Então, o que mais me virou a minha chave, falou bem assim, opa, olha aí, as pessoas elas abraçam enquanto elas podem. Enquanto está dando retorno financeiro. Quando ela começa a pensar que tudo vai mudar, a primeira coisa que ela faz, ela exclui os gordos. Ela fala bem assim, não, eu não vou querer porque lá não sei aonde não está sendo assim, mas você está no meio. Não. Nunca. Não. Não. Ela tá olhando. Ah, tá, beleza. Pode falar? Então, o que eu queria falar tem um pouco a ver com o que ela disse, que eu acho que essa questão mesmo de se apoiar. Eu não sei se é porque, como se diz, eu não sou influencer, né, não trabalho com isso, então, eu sinto que, tanto nessa questão mesmo de ser plus, ser preto, você não é apoiado pelos que são mesmo, igual você falou das marcas, né? Ah, agora vamos apoiar, vamos fazer plus size, depois vamos tirar. Eu sinto que, pelo menos, principalmente, né, assim, eu já fui para alguns lugares aqui do Brasil, e ela falou do médico preto e tudo mais, essa questão mesmo de ter pessoas plus, eu sinto que o próprio grupo não se apoia, de certa forma, entendeu? Então, assim, principalmente aqui, eu acho que também tem poucas pessoas. De falar a verdade, assim, a Carla, né, que eu conheço ela é a primeira, ela sabe que eu sou cristã, ela é a primeira pessoa que eu conheço na minha vida cristã e que fala sobre o racismo. Eu nunca tinha conhecido, porque sempre, quando vinha uma pessoa que falava sobre isso, ou ela não tinha religião, ou ela era uma outra pessoa, então ela é uma referência para mim nisso, assim, dentro do meio. Ou ela isso aí, tipo assim, então, não tem, eu sinto que não tem essa inclusão, tipo assim, não, beleza, você é plus, mas eu também sou, não, vamos nos apoiar, tipo assim, as modelos Paty hoje tem encontro das amigas, não sei lá o quê, mas, e a galera plus, e a galera, tipo assim, de outra inclusão, cadê? Principalmente aqui, né, eu acho o Espírito Santo também um pouco atrasado nisso, mas outros lugares ainda tem um pouco mais, mas mesmo assim não é como lá fora, você vê nos Estados Unidos, tem faculdade só para preto, então você vai ver vários médicos pretos, um grupo de preto, eles se apoiam, um grupo um grupo de pessoas plus, um grupo de mães, aqui não tem, então assim, eu pelo menos talvez não ser do meio, né, eu sinto que não tem essa questão de se apoiar mesmo. Aqui parece que um quer passar por cima do outro 24 horas. Infelizmente, a realidade é essa, parece que todo mundo quer passar por cima um do outro o tempo todo, não é, Ju? É impressionante. Ninguém tem público para todo mundo, mas ninguém se apoia. Gente, eu sou super contra a cota, tá? Em faculdade. Eu sou super contra. Eu sou mesmo. Eu sou uma mulher preta, eu estou no meu lugar de fala. E se me perguntarem, eu vou sempre afirmar. Ah, mas é a favor. Eu sou extremamente contra cotas. Porque, gente, eu não preciso ter uma cota para mostrar que eu pertenço àquilo ali e que eu sou boa. Eu posso ser uma... Aí começa a diferença. Por que eu tenho que ter uma cota para entrar numa faculdade? Ah, mas isso é um privilégio para vocês. Não é. Vocês estão fazendo acepção de nós. Porque vocês estão nos dando uma cota falando que nós somos diferentes. Eu entendo sim que vai ter gente que vai conseguir conquistar o meu lugar porque estudaram em escolas particulares que eu não tive poder para estudar. Por quê? Porque nós, querendo ou não, mulheres pretas, homens pretos, pessoas pretas, somos praticamente periféricos. Você encontrar mulheres e homens pretos em lugares, em bairros, morando em bairros, eu vou falar do meu, tá, gente? Eu vou na minha padaria ali, eu encontro pessoas pretas.
Eu ando nesse bairro aqui, eu não encontro pessoas pretas. Então, assim, isso eu tô falando de um bairro que é morada de Laranjeiras. Se eu for em Jardim Camburi, eu vou encontrar menos ainda. Se eu for na Mata da Praia, eu não vou encontrar ninguém. Eu tenho certeza. Você vai se encontrar. Eu vou me encontrar. Não, e ainda vão virar pra você numa padaria perguntando assim, onde é que tá o pão de sal? Ai, nem fala, que eu falei isso da última roda, o que aconteceu comigo. Já na padaria. Dentro do exagerado, isso aconteceu comigo. Eu tava numa loja, né? E aí eu fui comprar no instante. A menina olhou pra mim e falou bem assim: ah, quanto tá isso? Eu falei, moça, eu não trabalho aqui. Eu tô aqui consumindo igual você. Gente, eu não tava. De outra forma, eu tava assim, só. Assim não, eu tava cansada, né, Ju? Mas assim, não tinha necessidade daquilo ali, sabe? E aí foi até um negócio de comida, né? Eu falei, mas eu nem tô de touca, eu nem tô de nada. Como ela vai achar que eu tô aqui? Eu fico revoltada com isso. Gente, a gente nem fez as perguntas, tá? Gente, Vocês estão me banindo das conversas. Ah, Letícia! a gente vai chegar nessa conclusão. A culpa é da Letícia. Você não vem mais embora, Letícia. O que a representatividade plus mudou na sua forma de se enxergar hoje? Então, antigamente, né, eu não me via, né, como uma pessoa pertencente à sociedade. E aí, quando veio a explosão do Plus, que pessoas vieram até mim e falaram comigo, né, você se encaixaria nessa sociedade, você pode apostar numa carreira de modelo, né? E ali tudo mudou, porque realmente eu consegui me enxergar nessa sociedade e foi onde eu comecei a fazer vários trabalhos e eu vi que não é só um corpo, né? É sobre mim. Uau. Você está há muito tempo? Tô há Foi- mais ou menos, tem uns 10 anos, né, que eu comecei a fazer alguns trabalhos como modelo. Eu tive uma pausa por conta de alguns trabalhos de CLT e aí agora, de uns 2 anos para cá, eu tô retornando novamente. E foi difícil? Foi bem difícil, porque às vezes a gente manda mensagem para algumas lojas, né? No começo, hoje não que elas já procuram nós, mas no começo, quando a gente procurava, as pessoas falavam: eu não aceito o modelo plus, eu não tenho meu manequim até 44, não tenho ainda aquela forma de fazer uma roupa maior, né? Quando que vocês se enxergaram assim, quando criança? Eu não sei, né, se vocês passaram por um processo de foram engordando ou se vocês já nasceram uma criança gorda. Eu acho que eu posso falar assim, né, gente? Vocês nasceram, né, assim, foram crescendo e foram ficando obesas ou vocês, no decorrer da maioridade, acabou, sei lá, comendo muito, passando por algum processo, né, difícil e se entregaram em alguma situação, e vocês caíram a ficha e entenderam assim, eu sou plus. Eu sempre fui uma criança plus size, né? Na verdade, eu era curvy, porque tem agora o mid size, o curvy, né? E aí, só que eu não me enxergava. Eu fazia de tudo para emagrecer, todas as dietas mirabolantes que vocês imaginaram, eu já fiz. E quando eu fui pro Vasco Coutinho, virou a chavinha. Porque lá eu tive uma professora, eu vou até falar o nome dela, porque eu gosto de dar o palco pra ela. Juliana, ela falou assim, você é linda. Ai, a Juliana. Não deixe ninguém falar isso de você. E aí a Juliana, ela virou a chave. Ela me fez ver com os olhos que ela me via. Porque quando você vive numa sociedade onde... Porque eu vivo dentro de uma igreja, onde as pessoas, elas são magras. Dentro da minha casa, as pessoas eram magras. Então, eu nasci no meio de pessoas magras, eu vivi no meio de pessoas magras, e quando uma pessoa chega e fala assim que eu era linda e que eu tinha como ser modelo, e foi Juliana que foi pregando isso em mim, e ela foi fundamental nesse processo de descoberta. E aí eu falei, nossa, uau, alguém chegou pra mim e falou que eu sou linda, e que dá pra mim poder ser modelo, e ela me colocou pra desfilar de maiô dentro daquele Vasco Coutinho. Ela foi revolucionária, gente, demais. E depois desse tempo, né, no outro ano eu saí do Vasco Coutinho e eu tive uma depressão muito forte. E aí eu engordei 30 quilos. E eu fiquei maior do que eu já era. E aí eu falei, caraca, e agora? E aí eu falei assim, não tá perdido, né, eu tenho pra onde voltar.
E eu tive que recalcular a rota todinha e ali eu precisei aprender a me amar de novo. Por quê? Porque eu perdi todas as minhas roupas. E eu via que eu tinha engordado 30 quilos. E não era só a balança, era o espelho estava olhando para mim. E aí eu tinha uma pessoa muito próxima que falou assim, mas você não tá feia. Você só engordou. E eu precisei trabalhar isso com o meu psicólogo, com o meu psiquiatra. Eu deixei de tomar medicações porque engordavam na época, né? E o psiquiatra falou assim, não, você vai emagrecer. Porque ele me dava remédios que um engordava e um emagrecia. Só que eu não tinha essa parte do emagrecer, eu só engordava. E aí ele falou, mas agora a gente tem que ver a sua saúde, depois a gente foca em emagrecer. E aí foi trabalhando muito a minha mente para eu poder aceitar isso. E depois que eu passei dessa fase mais difícil, né? Com tratamento, com psiquiatra, com psicólogo, eu entrei num lugar para trabalhar onde as pessoas eram, a maioria mid-size. E aí a gente juntou, todo mundo foi pro CrossFit treinar. E aí foi aí que eu emagreci. Mas eu não emagreci os 30 quilos, porque não tinha como, né? Eu comecei a ganhar massa muscular também. E aí eu comecei a me enxergar de outra forma, eu não precisava ser igual a ninguém. Era o que a Kessia, que é minha patroa, que agora é minha amiga, ela falava assim, Lele, você tá linda. A gente só tá fazendo isso daqui pra gente poder conseguir aguentar o atende, porque a gente trabalhava muito. E foi me cercando de pessoas que me faziam enxergar, né? Porque, tipo assim, uma coisa é a gente ver, outra coisa é as pessoas estarem ali à nossa volta nos dando apoio. Eu acredito muito nisso. Porque se a gente está perto de pessoas que só nos afundam, a gente vai se afundando. E aí foi cercada dessas pessoas que eu acho que eu consegui me blindar de uma forma, de me ver com os olhos que as pessoas me viam, não e dane-se o restante dos outros. Dane-se quem queria que eu diminuísse 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos. E aí eu comecei a me olhar com aquele olhar de carinho novamente, que a Juliana me fez me enxergar lá atrás, depois de tudo isso. Eu falei assim, foi uma fase que eu precisei passar, porque se eu tô aqui hoje, se eu tenho a mentalidade que eu tenho, foi porque eu passei por aquela situação. Senão eu ia continuar a mesma pessoa de antes, ingênua e sem maturidade para nada. Então hoje eu acho não, tenho certeza que eu me amo do jeito que eu sou, me amo com menos 30 quilos, obviamente, mas o Monjaro não vai tirar os 30 quilos de mim. Ele vai me ajudar a andar dia após dia e na minha saúde. Eu não estou focada em 30 quilos a menos. Eu sempre fui também uma criança obesa. Eu nasci com quase 5 quilos. Nasci com quase 5 quilos. Minha mãe estava falando isso hoje, inclusive. Ela me perguntou qual é o tema. Eu nunca vi isso. É o que vocês fazem lá? Eu falei que eu lembro que você é crente. Oi. Ela achou que você ia preocupante. E aí ela tava falando que os médicos sempre falavam, que eu falei bem assim, mãe, mas quando os médicos falavam para a senhora diminuir minha alimentação, a senhora não diminuía, ela, não, eu sei amava um fubazinho, minha filha. Aí eu tinha essa questão muito da comparação e eu fui crescendo, engordando, com uns 10 anos, eu já usava 46. Muito gorda, muito gorda. Nossa, então. Não pode estar. E aí, quando eu engravidei, eu ainda era casada, eu não comentei isso, mas sou divorciada. Tem 4 anos que eu me divorciei, tenho uma criança, um bebezinho de 6 aninhos, uma nenenzinha, sério. Eu sou mãe. 22 anos quando ela passa. Ai, que delícia! Tenho 31 anos. Ai, nem que falar, menina. Eu ia falar agora, com certeza. E aí, eu sou mãe atípica, meu filho, ele tem TOD, ele tem TDAH, e a gente está investigando também para ver a questão do autismo. Então, eu passei um processo de pós-parto muito difícil, eu ainda estava casada, eu tive depressão pós-parto. Então, gente, foi assim, é muito difícil falar sobre isso ainda, porque foi muito, muito, muito doloroso. Eu vivi uma cena, assim,
Eu não vou citar aqui a cena, mas foi algo que me marcou muito. E isso me engordou muito. Eu engordei uns 15 quilos. Para vocês terem ideia, eu tive uma compulsão por um biscoito específico, um biscoito da Patrulha Canina. Olha só que loucura, é um biscoito da Patrulha Canina de morango. E só servia o da Patrulha Canina de morango. Eu lembro até hoje que a minha irmã ficava desesperada. Eu fui para casa dos meus pais. Minha irmã ficava desesperada comigo. Ela comprava caixas desse biscoito, caixas fechadas. Falou, cara, eu não sei o que fazer. E meu ex-marido não conseguia enxergar que eu estava me afundando. Ela conhece ele, mas assim, não é nem sobre ele, é porque, de fato, eu estava assim, vivendo num lugar, cara, o que eu vou fazer agora? Para onde eu vou com a criança que eu não gosto de amamentar essa criança? Eu não quero pegar essa criança, eu não quero ter que acordar de madrugada para amamentar ele. Eu falei, não é possível que isso só acontece comigo, eu não amo meu filho, não é possível, Senhor. E ele era uma promessa de Deus para minha vida, sabe? Quando eu engravidei dele, até o 8º mês, eu era mãe de uma menina, Antonella, ia ser Antonella, e no 8º mês eu descobri que era Francisco. E não era, o nome não era Francisco. Ele tem um distúrbio no crescimento do pintinho dele, depois se vocês quiserem nem precisa colocar. Mas ele tem um distúrbio no crescimento do pintinho dele. E quando a gente fazia as ultrassons, parecia clitóris, de tão pequenininho. E aí, no 8º mês, teve um aumento e fez o médico questionar, tipo, tem alguma coisa errada. Ou ele é hermafrodita, tem 2 sexos, ou é um menino. Gente, ali no mundo, eu já vivi um luto ali. Com tudo rosa, tudo Antonella. Montei assim, a minha vida Antonella. Ali eu já comecei assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E nesse mesmo dia o Senhor me mostrou que eu segurando uma criança, e essa criança chamava Francisco. Então eu questionei muito a Deus nesse período de pós-parto. Eu falei, Senhor, e aí? E a criança que você me mostrou, você não me disse que era uma promessa do Senhor para minha vida? Então, eu engordei muito, muito, muito nesse período, mas hoje, na verdade, porque eu vou falar mesmo, que hoje, como a internet tem me ajudado muito, e as meninas da internet, sabe, elas me ajudam a enxergar uma beleza que eu não vi em mim. Vou ser muito sincera para vocês. Eu quero muito que essa parte vai ao ar para elas verem o quanto elas me ajudam. As meninas não fazem noção disso, mas, cara, os comentários, os compartilhamentos, as curtidas, isso faz muita diferença pra gente. Isso faz muita diferença quando a gente vive num ambiente onde a gente não se sente, não aceita, sabe? E quando você vê os comentários, tipo, cara, você é linda, você é incrível, você é uma mãe maravilhosa, você é uma pessoa... Por mais que você sabe que você mas é muito mais legal você ouvir pessoas que nem te conhecem, pessoas de outro estado, pessoas que me seguem de outro país, nunca me viu. Cara, você é uma mulher sensacional, eu te sigo há muitos anos e tal. Eu nem sabia, ela me segue há muito tempo, eu nem sabia disso, ela falando sobre mim, sobre a verdade, já comigo há muitos anos, muitos anos. A Júlia também me conhece há muitos anos, então a internet, ela, por mais que tenha uma galera que adoece a gente, mas tem uma galera também que ajuda muito e levanta a gente. Então eu acho muito bacana isso. Mas assim, eu fui um bebê gordinho, aquele gordo, mas gordinho fofinho, vamos botar assim, não que o outro, mas não tão assim. E eu não era um adolescente, nem uma criança gorda, era magra, como diz a minha mãe, falava, magra igual um palito, de tão magra que era, de ver assim, atravessado, de ver as costas mesmo. E eu comecei a engordar com 15 anos, foi aí que eu comecei a pegar um certo corpo, e eu acho que, eu nunca perguntei isso ao psicólogo, mas eu acho que eu tenho certeza, não, eu tenho certeza. Os traumas da minha vida foram me engordando. Eu fui engolindo os traumas. Minha primeira, que eu engordei um pouco foi com 15 anos na separação dos meus pais. Aí eu dei aquele
uma engordadinha. Da menina palito que a minha mãe me chamava, não era mais. Aí deu uma engordadinha um pouco, mas ainda assim, tipo, não cheguei, engordei, mas não chegou nem ao sobrepeso, né? Mas para quem me via como muito magra, via que eu engordei, mas não estava nem. Só que ao passar do tempo foi engordando, aí eu passei por um divórcio também. Dentro desse divórcio também eu fui engolindo ali os meus traumas e engordei muito, muito, muito mesmo. Depois de um período eu fui emagrecendo, e depois eu fui engordando de novo. Cada vez que eu sofria tipo, um trauma, algo muito difícil, eu engordava um pouco mais. E tinha momentos que eu me sentia bonita, mas tinha momentos que eu não me sentia bonita, que eu achava assim, que, sei lá, que era como se fosse no começo, bonito de rosto, tem um rosto bonito, mas é como se tivesse virado o patinho feio, né, da história. Tipo assim, porque é o que eu escuto às vezes, né? Você é muito gente boa, você é muito legal, tipo assim, mas você nunca é escolhido para nada, né? Então, e uma coisa que foi a última, isso eu queria te pedir para não colocar, porque muita gente que segue a página me conhece. Foi a última vez que eu engordei muito, tem uns 3 anos. Eu vivi uma situação assim muito complicada num relacionamento que eu tinha. Era um relacionamento que até então não tinha muito contato físico, assim. E acho que esse relacionamento que deu essa virada de chave. Foi tanto que me fez engordar mais, mas também que depois de um certo tempo, fez eu me amar mais. Eu tinha esse relacionamento com essa pessoa, e até o momento que nós fomos ter uma relação íntima, e esse homem, ele simplesmente não conseguiu. Não coloque, por favor. Ele simplesmente não conseguiu. Vou falar assim, todo momento, ele, tipo, não conseguia ter relação, ele ficava broxou a todo momento. E aquilo ali eu vim como um peso para mim. Eu tomei esse peso como para mim, porque a gente ainda tentou essa relação depois de um certo tempo. Só que aí ele simplesmente, sem um motivo plausível, ele terminou a relação, tipo assim, até então sem motivo nenhum, e ele não assumia esse problema que, querendo ou não, ele tinha. Só que como ele não assumia, eu tomei a dor para mim, porque sou eu, o problema sou eu, o gordo sou eu e tudo mais. Depois de mais de um ano que a gente sentou, hoje resolveu essa história, conversou, e aí ele realmente assumiu que o problema era ele, que ele fez que não tinha nada a ver comigo, mas que ele também não conseguia falar. Só que com isso eu fui comendo, e aí foi que eu disparei, engordei muito mais. Mas eu nem estava aqui na época também, e aí eu lembro que me ajudou, você foi professor, o meu foi um amigo que tem pais idosos, é preto, faz uma faculdade, um lugar incrível, é gordo, e foi ele que me acolheu. E foi ele que, tipo assim, que me ensinou muito mais sobre a minha cor, me ensinou muito mais sobre a minha beleza, que segurou na minha mão real mesmo. Ele que me ensinou, tipo assim, um menino muito mais novo que eu, mas que teve uma outra criação, tipo, que segurou na minha mão e falou, cara, você é bonita, Aí eu lembro que eu acho que foi a primeira pessoa na minha vida que me sentou de frente de uma mesa, isso aí mexe comigo, ele falou bem assim, eu vou te falar, mas só que quando ele falava, não doía, era como se fosse um abraço. Ele falava assim, você é gorda sim, mas você é linda e você é uma mulher muito legal. E se não deu certo é porque ele é um babaca. Ele ainda não tem a ver com ele, tem a ver com você. Então, assim, ao mesmo tempo que aquele relacionamento me trouxe um trauma gigante, assim, eu demorei mais de anos. Foi até um dos motivos que eu fui procura, que tem a ver com isso, que ainda mexe um pouco. Mas a fala desse meu amigo, assim, que foi, acho que é o maior descobrimento, isso não tem. Eu não nasci gorda, né? Nasci magra, mas eu nasci numa família gorda. Minha mãe é bariátrica, né? Meus avós eram gordos, meus tios todos são gordos. E com 6 anos eu tive que fazer uma cirurgia, onde eu tive que começar a tomar corticoide. E aí foi onde foi me engordando, né? Mas sempre meus pais falavam aquela desculpa, ela engordou por conta do remédio. Porque a gente sabe que engorda um pouco, mas nem tanto. E desde os meus 6 anos eu fui engordando e passava por alguns traumas, engordava mais. De uns 7 anos para cá, quando eu comecei a fazer o CrossFit, que eu me descobri na atividade física, e aí eu consegui emagrecer, mas nem tanto, né? Porque a gente vai ganhando aquela massa muscular. Mas desde então, eu sempre, de 6 anos para cá, eu fui engordando e até hoje não parei. Eu tô sem fôlego, gente. E olha que nem é meu lugar de fala, né?
mas eu tô muito sensibilizada para essa roda. E é engraçado que foi uma roda que eu não criei expectativa porque eu estava extremamente cansada, né? Estudando, dando conta de empreender, enfim, muitas coisas. Mas hoje, quando eu vindo para cá, eu me arrumando, eu orei para Deus, eu falei, Deus, eu tô indo para aquela roda e existe um propósito, porque conversas curam, né? E não é sobre só mais um encontro, que seja tempo de cura ali mesmo. Porque eu sou canal de Deus e eu tenho certeza que cada um aqui é canal mesmo para alguém, de alguma forma, de alguma maneira. A gente nasceu na vida por um propósito. Isso é fato. E eu sou surpreendida com uma roda tão emocionante como essa. Assim, eu estou extremamente... Sim. Meu Deus, eu tô... Até me perdi. Como os comentários externos impactaram sua relação com o seu corpo e com a moda ao longo da vida? Falei um pouquinho, né, já, mas por eu viver no meio, né, onde as pessoas eram extremamente engessadas, a gente acaba que a gente se fecha e a gente acha que a gente é o patinho feio de todo qualquer lugar. É sempre o bonito de rosto e a vida toda foi bonita. Eu tenho 29 anos, eu sempre vi, nossa, você é linda de rosto. Mas se você emagrecer, você vai ficar mais bonita ainda, não é? Então, por eu vir desse meio, acabou que a gente recebe tantos esses comentários que a gente acaba se achando que não é nada. Ah, mas você é gorda. Ah, mas não tem como, porque a Letícia Letícia é a maior, então a Letícia tem que ir à frente, ou não tem como, senão vai ter outras pessoas atrás. Enfim, entre outras coisas. E teve comentários que me impactou muito. Eu tive um relacionamento na minha juventude que ele era a pessoa que mais me colocava para cima, mas a pessoa que mais me colocava para baixo. Sim. E então ele falava algumas coisas, e uma vez ele virou para mim e falou assim: nossa, mas você é gorda, né? Se eu não te querer, ninguém vai te querer mais. Tóxico, né, amiga? Não, amiga, Tóxico, muito tóxico. E aí eu fiquei pensando nisso e eu passei boa parte da minha vida, logo depois que a gente rompeu, acreditando que, tipo assim, nada daria mais certo porque o fulano não deu certo pra mim. E quando eu saí do relacionamento, né, quando eu me tirei daquela situação, eu falei, caraca, será que alguém um dia vai me querer? E isso minha psicóloga foi tratando comigo, porque eu criei uma barreira. Porque a fala dele influenciou tanto, eu não deixava ninguém me influenciar, porque eu já ouvia, né? Eu achava que aquilo ali estava ali e que eu nunca mais ouvi nada de ninguém. Mas a pessoa que eu gostava, que estava comigo todo dia, falar isso pra mim, porque eu era gorda, ninguém ia me querer. E eu fiz um tratamento, né? Eu me rodeei de pessoas que estavam comigo, mas eu não queria um relacionamento. Porque isso afeta diretamente. E eu ouvi várias vezes, aí passou essa parte dessa pessoa, eu tratei, só que eu não estava disposta a viver um relacionamento de novo. E aí eu conversando com uma pessoa da mesma igreja que eu, uma pessoa que eu tive até um interesse, a pessoa falou bem assim comigo: eu não namoraria com você. Você é bonita, você é inteligente, você é uma mulher que tem as coisas, mas você, pela sua profissão, eu não teria nada com você. Modelo, porque eu sou uma pessoa exposta. E aí eu mexi novamente, porque as pessoas falam porque você é uma pessoa exposta. E aí eu falei, caraca, porque eu sou da minha profissão. Porque a Letícia que aparece, a Letícia CNPJ. E o que mais me impactou quando eu comecei a namorar o Lucas, que eu não queria namorar ninguém, foi porque o Lucas falou bem assim, e uma determinada vez alguém perguntou assim pro Lucas, como que é namorar a Letícia? Aí ele: eu namoro a Letícia, eu não namoro a Letícia Nunes. Comigo, ela não é a lei que você conhece. É o trabalho dela. E eu respeito. Legal. Muito E legal aí mesmo. eu falei, não, agora eu tô tranquila, porque eu tô com a pessoa certa, porque a pessoa respeita o que eu trabalho e tá ali, me dá a mão. Porque o Lucas, se eu tiver que acordar às 7 horas da manhã, gente, pra poder fazer fotos, o Lucas acorda às 7 horas da manhã e vai fazer as fotos comigo onde eu for.
Então, o que mais me machucou não foi as pessoas externas, foi o que uma pessoa me falou e que eu achei que era verdade, mas não era. E você aprendeu que você merecia muito mais. Aprendi. E Deus merece. me deu, tá? E Deus te deu uma pessoa que realmente Veio pra te roda, respeita. pra dirigir ali, ó. ficou. Caladíssimo ele ficou. A roda inteira, gente. Você acha que muitas marcas ainda fazem roupa plus, pensando apenas em cobrir o corpo? Sim. Eu acho que as marcas elas fazem roupa para cobrir, também elas não fazem roupas que realmente estão, vamos dizer, à moda atual. Elas pegam algum tecido aleatório e fazem uma roupa para cobrir aquele corpo ali. Geralmente, se você raramente vê luz, camiseta, ou vamos dizer, um crop, quase você não acha. Você sempre vai encontrar blusa de manga, com a manga muito comprida, ou com a estampa muito grande, são cortes extremamente quadrados, é como se a maioria, né? Dificilmente você acha uma roupa luz que realmente fala, nossa, que legal, olha só, pegaram esse vestido, ou essa calça e modelaram, colocaram esse corte que está usando, é muito difícil. Existe alguma peça que você já teve medo de usar devido aos padrões impostos? Com certeza. Eu acho lindíssimo. Todo mundo vai saber, gente, aquele vestido de cetim que estava em alta. Vocês vão saber, não vão? Gente, é o meu sonho vestir aquele vestido. E várias outras peças, mas com certeza, sim, com certeza. E mais cedo, né? Antes eu falei o nome das marcas aí, e referente à numeração. Cara, eu amo andar em shopping, amo gastar com roupa, amo. E é muito frustrante, é desesperador entrar numa loja de departamento onde você espera achar tudo e você não encontra nada para você. Mês passado, ou uns 2 meses atrás, não lembro, fevereiro, fui num casamento, ia num casamento e tal. E aí eu fiquei desesperada para achar uma roupa. Fui de última hora, fui na semana do casamento. Fui no Shopping Montserrat, não achei nada. Fui no Shopping Mestre Álvaro, não achei nada. Fui no Shopping Vitória, também não achei nada. Gente, fui da loja mais barata à loja mais cara. Não encontrei nada. Eu parei numa loja, eu esqueci, mas era uma loja famosa. Entrei dentro dessa loja, coloquei o vestido, era uma numeração até maior que a minha, mas não tinha a minha. Tipo, era muito grande. Não dava para eu levar numa costureira. Não ia dar tempo. Cara, eu lembro que eu sentei no chão dessa loja, no provador. Eu chorei tanto. Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, não vou nesse casamento. Não vou nesse casamento. Cara, esse pessoal não faz roupa de gordo. Eles não pensam na gente. E é o que ela falou. Eles acham que a gente não quer estar na moda também, não. Isso deixa a gente brava, porque a gente também quer estar na moda, igual vocês, magras. A gente também quer vestir a t-shirt da moda, a t-shirt assimétrica que está na moda. Cadê? A gente não acha a plus size? Não acha. Não acha. Então, é muito frustrante. Quando a gente encontra também é aquela coisa feia, que relembra uma coisa mais senhoril, né? Engraçado que eu passei isso recentemente no meu casamento também. E aí eu queria usar um vestido que eu fiz numa modelo magra, de tubinho, para o meu casamento civil. E aí eu fui até a loja onde eu estava fazendo meu vestido, né, do casamento. E eu falei, eu queria usar esse vestido. Aí ela falou, não, para o seu corpo não tem. E aí eu tive que ir numa costureira mandar fazer um outro tipo de vestido. Por isso, amiga, por essas falas que eu optei por mandar fazer o meu vestido de noiva, porque se a loja que eu tô ali para poder pagar por uma coisa, ela não tem o que vai me vestir, o que vai ficar bonito no meu corpo, não o que me cabe, eu não quero que me cabe, eu quero que me vista. Não merece ter o meu dinheiro. Porque se eu chegasse na loja e ela falasse isso comigo, eu ia falar, me devolve o meu dinheiro que eu vou atrás de outra pessoa. Porque não é possível, como você vai para mim assim, não vai ficar bom no seu corpo, filha, se eu tô querendo, você vai fazer. Igual, eu tô fazendo um vestido agora pro Save Date e a minha costureira era louca de pedra. Aí eu falei, não sei o que eu vou usar. Aí ela virou pra mim e falou bem assim, a Laura conhece? Ela falou bem assim, deixa comigo. Ela me lançou um tubinho.
Ela me lançou um tubinho com a cauda. Eu falei, minha filha, eu nunca usei tubinho. Não. E aí, só que eu não quis o tubinho porque tem uma cauda e ia aparecer muito no meu quadril. Aí ela pegou e deixou mais alinhado. Mas não é algo eu fazer. Eu falei, rapaz, e tem gente se negando a fazer. Inclusive, eu conheci a Jéssica através de um desfile de noiva. Ela estava de modelo de noivas. Peguei e já mandei mensagem para a marca. Eu quero o Instagram dessa moça. Ai, claro, ela é maravilhosa, eu vou te mandar. Engraçado, né, que do desfile de noiva, de todas as lojas de noiva, a única loja que tinha modelo plus size era a loja que eu desfilei. É mesmo. Gente, como que as lojas de noiva não se atentaram que todos os biotipos estão casando? É fato isso. A gente precisa entender que não, todos os biotipos estão casando. Gente, eu estou muito preocupada ultimamente, né, porque eu decidi empreender. E a minha preocupação é justamente não conseguir empreender para pessoas plus. E aí eu idealizei uma peça autoral minha e eu mandei fazer essa peça. E aí, ouvindo vocês falando, assim, isso é até interessante, né? Porque eu quero vestir mulheres reais, né? Eu preciso vestir mulheres reais. Exatamente. Apesar que todas as mulheres, algumas estão tomando Monjaro, vão emagrecer e tal, mas ainda vai se ter uma população, gente, que não vai tomar, enfim, e que tem ainda estrutura grande, tem corpão, tem quadril. Eu, por exemplo, eu sou uma magra falsa, eu tenho um quadril extremamente largo. Então, aqui, às vezes, eu gosto de usar roupa mais larga, né? Então, só que aí, se eu compro aqui muito largo, aqui fica bem largo. Mas, assim, eu tenho muita preocupação com isso, né? E aí, eu estou pensando, porque também é muito difícil achar costureiras. Está sendo um mercado muito difícil, muito difícil, muito difícil. Mas eu quero olhar para a minha marca e eu quero que as pessoas olhem para ela e vejam assim, gente, é tudo mulheres reais que veste todo o público, porque tem que ser. Porque senão eu, como uma mulher preta ainda, não trazendo uma inclusão para dentro da minha marca, vai me pesar muito. Vai me pesar muito. Então, assim, eu tenho muito essa preocupação, de verdade. Eu fico matutando, repensando, pensando, minha cabeça não para. Acelerada. Então, assim, porque é o que você falou. Vocês não querem ir com uma roupa parecendo, de repente, uma blusa que parece que você pegou da sua avó. Vocês querem andar na moda, gente. Vocês querem estar também com a roupa que as pessoas olham e falam, nossa, mas você tá linda hoje. Entendeu? E que não é só mulheres magras que são estilosas, todos os corpos são estilosos. Aliás, vocês estão arrasados aqui hoje. Estão maravilhosos. Só erraram de me falar paleta. Ai, tô com raiva de você. Você não olhou o grupo, mulher. Nós vamos fazer esse vídeo. Não tinha, não, menina. Adivinha quem não olhou o grupo? Eu já comentei isso em uma roda e volto a comentar. Já dizia uma moça, uma influenciadora, hoje ela emagreceu por outros motivos, mas não foi devido à pressão, estética nem nada, de que quando ela era gorda, ela tinha esse quadro, essa roupa, ela é estilosa mesmo ou só tá ali porque ela é magra? E aí ela ia lá e fazia uma releitura daquela roupa e sempre provava o ponto. Entretanto, agora magra, ela repete os looks, só que dela, gorda, e novamente prova o ponto dela. Então, assim, é maravilhoso. E fazendo até um comentário que foge um pouco da nossa roda, sobre aquele desfile, cara, infelizmente no Espírito Santo é um mercado... Porque tem um ateliê lá que, meu Deus, o que custa pagar as meninas? Não paga. Fizer de graça, melhor. Entendeu? Então, assim, complicadíssimo. E a parte do desfile de noivas, quando eu fiquei sabendo, eu falei, nossa, vai ser super legal.
Só que eu só vi mulher magra e nada contra. Eu falei, o que que eu vou fazer lá, sendo que não vai me vestir? E quando você chega numa loja de noiva, você fala, mas você tem plus size? Ah, eu tenho até o 46. Não, amiga, o 46 não vai me vestir essa delícia desse tamanho. E aí, eu fui em um ateliê, eu só fui em um ateliê, eu não fui em outros. Eu fui em determinado ateliê e quando eu vesti o vestido, eu falei, eu quero esse vestido. Só que ficou desse tamanho aberto atrás. E aí a moça falou que ia colocar um tecido na lateral. Quando ela meteu o tecido na lateral, eu falei, moça, e ela era, gente, maior do que eu, sem mentira. Ela queria muito que eu casasse com o vestido dela, porque ela queria muito uma pessoa plus size. Como ela usou o termo para mim, eu quero uma pessoa plus size bonita usando o meu vestido, porque vai me dar visibilidade. Ela disse isso para mim. Ela acha que isso seria de graça? Não, não, amor, seria por apenas 10 mil reais. Bobagem. Não, seria não. Não, ela ia pagar 10 mil o vestido. Entendeu? E aí, Para ela emendar. para ela emendar o meu vestido. E aí, quando eu vi isso, eu falei, não, eu não mereço isso, não. E eu sei que tem outras pessoas que sentem a mesma dor. Existe uma Letícia, existe uma Jéssica perdida por aí, mas que não sabe do potencial que tem e que eu tenho outras pessoas que vão abraçar. Então, onde eu vou, que eu vejo uma noiva plus size, uma noiva slim, que tá com dificuldade de achar, eu falo, manda fazer, minha filha. Ah, mas não, mentira. É contos de fadas esse negócio de ser mais caro. Ah, não sei se você for num ateliê igual a mim, na Mata da Praia, né? Que aí você vai... Aí eu não fui pra lá não, gente. Eu fui pra Rio Marinho mesmo. Só para fechar, pessoal. Que conselho vocês dariam para uma mulher que ainda não consegue se sentir bonita nas roupas que usa? Primeiro, eu diria que eu não julgo ela por não se sentir bonita, porque eu já estive nesse lugar, também não me sentia bonita com as roupas que eu usava. E é normal, tá tudo bem. Eu acho que todo mundo tem o seu processo. Eu acho que essa é a palavra, assim. Todo mundo tem o processo. Gente, tem tempo para todas as coisas. Está lá em Eclesiastes. Há um tempo para todas as coisas. E isso vale para tudo na nossa vida. Tudo, 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 tudo. Até para você se achar, até para você se encontrar. Há um tempo para todas as coisas. Então, assim, vai com calma. Tá de boa, tá tranquilo. Se você ainda não se encontrou, continua. Só viva o seu processo. Viva com calma. Não ouve as críticas. E se você ouvir também, tá tudo bem, tá tudo certo. Segue a vida. Acho que eu diria isso. Acredito que eu diria para ela cercar de pessoas que o admirem. Porque quando você se cerca de pessoas que te amam, que te admiram, as coisas ficam muito mais fáceis, o processo fica muito mais leve. Eu acredito que você teve a sua irmã, né, teve os seus pais, e tudo ficou muito mais leve. Então, quando você não tá sozinho, quando você não tá com pessoas que vão te botar mais para baixo, as coisas são mais fáceis. Não é a roupa, é o que você vai começar, você vai se ver. Eu não aprendi a me amar vestindo uma roupa. Obviamente, eu tive eu tive uma ponte ali que foi a minha mãe e minha irmã que mandavam fazer roupa para mim do jeito que eu queria. E graças a Deus por isso, mas nem todo mundo vai ter essa ponte, essa ajuda. Então, você se cercar de pessoas que estão ali com você e que vão te apoiar de alguma forma. Minha mãe teve época que ela fazia meus vestidos. Então, você precisa de um apoio. Se cerque de pessoas que te amem, porque você vai aprender a se amar antes de aprender a se vestir. E aí, minha filha, depois que você aprende a se amar, você se veste melhor, você começa a participar de pessoas, você começa a seguir pessoas até no Instagram. O que você consome no Instagram é o que você é. Se você consome gente branca do olho azul, magra, você vai querer ser branca do olho azul e magra. E se você não tá podendo estar ali ainda, segue as pessoas ali, ó. Segue uma pessoa que fala a mesma língua que você, que viva quase a mesma coisa que você. Que às vezes comprar na Shein não é algo... Como que eu posso dizer? Eu vim falando do marca naquela vez, né? Mas não é um pecado. Às vezes é a única forma que a gente tem de vestir algo que nos agrade. Eu acho que o que eu falaria é para essa pessoa se permitir. Eu acho que
me permitindo foi que eu fui me encontrando o meu estilo em algumas coisas que eu me visto e não ter medo. Porque às vezes a gente acha, tal roupa, tal vestido ou tal calça só para um biotipo de corpo. Mas se você se sente bem com aquilo ali, você olhou, você gostou, ouse, se permita e inove. Eu acho que assim, você pode sim, se você encontrar uma roupa na Shein, ou outro lugar que você gostou, ouse no estilo, no cabelo, em tudo que você puder fazer para que você se sinta bem. Acho que seria isso. Inclusive, eu queria até perguntar. Você comentou da Shein, né? De comprar na Shein. A Shein existe uma... Acho que é um Curve, né? O Curve. Ele realmente atende? Então, atende ou não atende? Você tem que saber muito ler ali as entrelinhas da Shein, porque eu fui comprar um vestido. Eu comprar um vestido, né? Porque se eu conseguisse um vestido, eu não ia precisar de mandar fazer um vestido. O vestido vem uma camisola, gente. Que aí eu só vou usar dentro de casa mesmo. Mas eu guardei pro casamento. Que aí eu tenho a camisola nova, né? Um vestido slim. Ele era mais justinho no corpo, ele era curto assim, que eu ia usar no meu chá de panela, só que aí, ainda bem que eu pedi antes, né? E quando ele chegou, eu pedi um número maior, só que aí eu não li as entrelinhas que tinha lá. Aí ele veio um pouquinho colado em mim, e eu falei, não. Mas se você souber manusear ali, você consegue sim ter uns looks legais. E tem uma marca específica, que inclusive tem uma moça que eu sigo, a Polly, ela fala muito sobre a marca. Na Shein, a Polly é maravilhosa. Na Shein, que veste perfeitamente. A Polly é consumista. Eu não sou de consumir Shein, eu vi como marca aquele dia, né? Mas eu vejo que ela tá muito mais acessível hoje do que numa marca. Você vai e compra uma blusa de R$ 300. Não dá. Eu sou consumista Shein, internacional. A nacional nunca deu certo. A nacional, toda vez que... Eu já tentei pedir uma vez, na verdade, e aí acontece aquilo, tipo, se é um 50, não é 50, se é 52, então, assim, é meio que aquela loja daqui, que é e não é. Agora, a internacional... Já tive um caso, foi até recente agora, tá até lá para me devolver, que eu comprei e não fechou, né? Porque eu tenho muito busto, assim, e eu peguei até um número a mais do que eu pego por eu ver. Eu vi que era bem cavada, falei, vou pegar um número a mais, porque eu não gosto muito de andar com essa peitaria toda para fora, assim, não. Aí, só que ela realmente não serviu, mas foi o único caso isolado. Essa roupa é da Shein. Então, assim, aí... Belíssima. Quero. Então eu gosto, nunca. E realmente, assim, mas eu nunca comprei esse estilo coladinho, porque assim, acho que é porque não é o meu estilo mesmo. Posso até fazer um teste um dia para ver se vai vir muito apertado. Mas mas geralmente dá certo. Calça, blusa, maiô, deu maiô também de lá, deu certo. No assunto maiô, eu sou contra maiô, galera. Eu só uso biquíni. Eu uso os dois, mas é porque de maiô eu comprei. Letícia, você causa toda a roda, Letícia. Olha, sinceramente. Isso é assunto para outra roda. Não tem condições. Maiô ou biquíni? Vai ter que fazer Plus parte 2. Sem short. E o problema é que quando eu vou pro pessoal da igreja, eles querem colocar short. Tá feio demais, não vai ficar perto de mim, não. Vai tirar esse short que tá horroroso. Eu faço isso. Eu lentamente. Vou ficar de short, gente. Eu tinha que... Não, eu não vou em retiro, não. Oi? A minha sorte, a bênção que eu recebo é que eu sou maranata. Maranata não tem retiro disso. No momento que entra a religião no jogo, gente. Do nada. Mas aí as pessoas... Porque eu usei muito short, eu ficava muito com a marca do short. Só que eu precisei quebrar isso em mim, né? Comecei a ir pra praia sozinha de biquíni. Aí depois, hoje em dia, eu vou de biquíni tranquilo. Legal. Agora a pergunta para fechar. Qual a sua história com a moda? Vou contar uma experiência rapidinho. Na época de escola, meu pai sempre falou, cara, você é minha filha, mas você é muito estranha. Você é muito estranha, você veste umas roupas. Fica assim, e eu, literalmente, gente, eu pegava o dinheiro que eu tinha, eu comprei uma vez uma máquina, e eu mesmo cortei uma calça jeans minha, juntei, fiz um cropped, e assim, peguei também calça jeans, fiz uma blusona de frio, sobretudo, ia pra escola na 8ª série. Uma saia, né, plebleia,
coisa mais horrível, mas assim, naquela época eu já queria ser diferente. Ela faz o upcycle dela. Eu já queria ser diferente. Então, naquela época, eu acho que as meninas até brincavam comigo quando tinha desfile na escola e tal. Aí eu que fazia as roupas, costurava na mão de todo mundo. Então, eu acho que já entrou desde muito nova, sabe? Eu sempre tive essa chama, assim, dentro de mim. Esse desejo de ser diferente, de... Eu acho que também por conta exatamente, óbvio. Por eu ser gorda e eu sempre fui a excluída do grupo. Então eu encontrei uma forma de me destacar. E essa forma de vestir roupas estranhamente legais, eu me destacava. Então eu acho que entrou aí. A moda, como eu falei, né? Eu citei 2 vezes. Desde criança eu sempre mandei fazer roupa, porque eu nunca fui uma criança padrão. Então, na Glória, porque eu moro perto da Glória, né? Eu sempre ia pra lá, sempre saía frustradíssima. Então, minha mãe, o meio que a minha mãe e minha irmã arranjaram foi de eu fazer as minhas peças, né? E me levava na costureira, a costureira fazia uma roupa pra mim e eu sempre gostei de ser diferente. E eu queria vestido com uma gola aqui, com um decote aqui, que pegava nas costas, com uma blusa solto aqui. E a mãe falava, minha filha, como? E eu queria todo de renda. Então, eu já imaginava que eu não ficaria naquele meio. E quando eu fui para a área da mecânica, eu fiquei na mecânica 2 anos e eu fui fazer moda. Foi aí que eu me encontrei, de verdade, em 2017 eu fui para a área da moda. E aí eu falei, não, tô no meu lugar, agora eu tô confortável. Por quê? Porque eu posso andar do meu jeito. Vão me criticar? Vão, mas não fale bem ou fale mal, mas falem de mim. Então, as pessoas ali, elas já me viam diferentes. E até eu também era excluída dos grupos, né? Até hoje, às vezes, a gente é excluída, amiga, indiretamente, mas a gente é. Então, eu aprendi que eu não é o meu lugar. Se eu vejo que as pessoas estão começando a se desfazer muito de mim, eu levanto, me retiro e meto meu pé. Porque, infelizmente, eu não vou mudar a cabeça do outro. E isso não é pessoas magras que fazem isso com a gente, são pessoas gordas, porque magra adora andar com a gente. Eu tenho uns amigos magros meus que adoram andar comigo, porque eu falo demais. E eu como. E eu não comia, eu tinha vergonha de comer. Para mim poder fazer o que eu fiz ali agora, comer, eu não comia, porque eu tinha medo do que as pessoas iam falar. E depois a gente abre, a gente vira uma chavinha, a gente fala bem assim, não, calma aí, é sobre o outro, não sobre mim. E aí muda tudo e eu me encontrei na moda em 2017, no Vasco Coutinho, que foi ali que me abraçou e que me fez enxergar que eu estava no lugar certo. E desde criança aquilo ali já estava na minha veia, eu já desenvolvi as minhas coisas. Sempre quis ter uma marca de roupa plus size, mas de um tempo para cá eu venho vendo algumas coisas que vão acontecendo, eu vi que o meu lugar não é na marca não, porque a marca dá muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça e você nunca vai agradar todo mundo. Então, assim, filha, você tem uma mente maravilhosa. Porque eu tô vendo de um meio que, assim, fala que abraça, prega, mas por trás, quando desliga a câmera, é outra coisa. E a gente que tá dentro, a gente que vê, a gente vê como é construída, né? Eu mandei o meu portfólio, e aí ele falou bem assim, eu falei o nome dele porque não é coisa ruim não, ele falou, eu falei bem assim, eu peguei e mandei, só que eu não consegui fazer o cash dele. E aí no dia que ele chegou na marca que eu tava, ele pegou, ela conversou, falou que queria que desfilasse, que eu não tinha conseguido no cash. E aí ele falou, tá bom. Só que no dia que eu cheguei dentro da S-Fashion, nisso ele não tinha falado sobre cachê comigo. Eu entendi que eu ia desfilar de graça, porque a pessoa virou pra mim e falou assim, olha, eu tô te colocando, mas eu não vou te pagar. Mas pagou com uma influenciadora, não sei quantos K para ela poder estar lá dentro, botar uma roupa e fazer uma gracinha. Ok, falei, tudo bem. Só que o Andy chegou para mim no dia, quando eu entrei dentro do camarim, ele olhou para mim e falou bem assim, agora você tá. Você não vai pegar no seu telefone para resolver nada para ninguém. Você está por minha conta. Porque eu coloquei você como minha modelo, porque eu sou seu responsável agora. Ele fez bem assim. E aí, uma semana depois, ele falou bem assim, Letícia, seu cachê entra tal dia. Eu falei, cachê? Ele, não, ninguém trabalha de graça pra mim, não. E, tipo assim, dele ter me enxergado, dele ter me visto ali,
Ele me abraçou sem ele saber. Ele falou bem assim: as pessoas acham que isso é brincadeira, não é o seu trabalho. A amizade não sustenta ninguém, Letícia. Ele falou: eu não fiz um favor para você nem para ninguém. Eu vi o seu potencial. Eu vi que você chamou a atenção. Então, se eu posso fazer algo para poder favorecer você, eu vou fazer. E nisso, eu vi que ele falou isso porque, tipo assim, abre o seu olho com quem você está lidando. Porque diz que gosta de você, mas não gosta de você. Eu fiquei. E aí, desde então, por ele pegar e fazer isso, né, eu comecei a ver as coisas com outros olhos. E aí ele até me chamou para poder fazer um cast, para poder ir fazer um trabalho fora do país. Só que ainda eu não tive essa confirmação de Deus, né, que é para eu ir. Porque ele é doido para me mandar para fora. Que é onde dá dinheiro, né, gente? Sim. São Paulo também. Não, amor. Ele quer mandar lá para aquele lado. Eu sei, mas São Paulo também dá dinheiro. Aqui que não dá. Aqui não dá. Não, gente, não. Mas alguém quer complementar? Sei lá, Índia, China, esse canta aí. Pesquisando roupas, coisas, né, o meio, assim, eu vi como que lá na Índia parece que as mulheres que são, aparentemente, né, eu não quis ver a fundo, são mais, têm uma visibilidade maior, são mais... Porque elas são diferentes. E o diferentes atrai eles. Eles querem trazer isso para eles, né? A marca deles. Eles querem algo diferente. Eles querem uma mulher curvilínea, eles querem uma mulher plus size. Porque isso vende. E vende para onde? Para onde tem. Pro Brasil. Maravilhosas. E é sobre, gente, né? As pessoas precisam olhar, sentar numa passarela e se verem ali também. Porque é o público Brasil. É tudo, né, gente? É tudo. Meninas, obrigada. Foi maravilhoso estar com vocês. Obrigada por essa roda tão incrível, tão sensível, tão humana, tão necessária, né? Foi uma roda que eu tenho certeza que ficou marcada, assim, para mim, de verdade. Não era o meu lugar de fala, mas eu me senti parte, porque a gente fala sobre pertencimento, né? E sobre estar ou não, ser favorita ou não, né? E a gente percebeu isso aqui em grande escala. Muito, muito, muito obrigada. Tá bom? E outra, e não é realmente enchendo linguiça nem nada, só que realmente cada roda ela é única. Não tem como ser igual, por mais que a gente faça aqui um roteiro, né, colocando algumas perguntas, mas vai puxando uma coisa, vai puxando outra, e uma vai puxando sua experiência, vai falando sua vivência, compartilhando uma emoção, né, um trauma, enfim. Então, e parece que não, mas tudo isso tem a ver com a moda, de certa forma, sobre pertencimento, sobre locais, sobre autoestima. Então, é muito complexo e a gente gosta muito desse projeto e tem muito pela frente. Obrigada por confiar em nós.